Olá, turma, vamos para mais uma gravação do nosso podcast. Hoje com duas convidadas muito especiais, Joyce Souza e Mariana Cone. Vamos falar hoje de um tema muito importante, muito mais importante que os outros, pelo fato de ele estar sendo muito mais falado no momento. É da saúde mental. Joyce é nutricionista de formação e Mariana é psicóloga de formação. Vou começar com Mariana. Mariana, segunda vez aqui conosco. Fala um pouco sobre você. Oi, Lucas. Prazer estar aqui novamente, me apresentando novamente, né? Eu sou psicóloga, sou formada há 5 anos e um pouquinho, alguns dias, né? Completou 5 anos agora. É um prazer estar aqui, um prazer ser convidada novamente. Tenho formação Ai, fugiu o nome da cabeça agora. Estudo dos transtornos mentais, psicopatologia, lembrei. Tenho formação em análise do comportamento para autismo também, em terapia cognitivo-comportamental. Já atuei assim com alguns públicos diferentes, mas o meu público preferido são os adultos, transtorno mental mesmo, né? Minha formação preferida, não tem para onde eu correr. E espero contribuir hoje, né? Espero que sirva, né, de ajuda tanto para Lucas quanto para Joyce, tanto para as pessoas que estão aqui assistindo. Pronto, vai contribuir e muito. Joyce Souza, fala um pouco sobre você. Eu sou nutricionista, né? Formada há um pouco mais de 10 anos. Eu tenho pós em saúde mental e nutrição clínica na obesidade e estética. Mas hoje eu atuo mais com saúde mental, né, e com merenda escolar. Na saúde mental, eu estou atuando já tem 10 anos também. E aí, o público que eu mais atendo hoje é adulto e idoso, né, transtorno bipolar, anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Tanto no ambulatório quanto no domicílio, depende da demanda do paciente. Ótimo. Da turma aqui da mesa, a mais experiente com relação à profissão é você, 10 anos de profissão. Mariana tem 5, eu também tenho 5 anos formado. Então, só alegria. E com relação à nutrição na fase da saúde mental, eu conheci há pouco tempo. Eu conversando até com uma nutricionista, ela é do Rio de Janeiro, a gente fez até uma live junto, e ela trouxe essa proposta do alimento para a saúde mental, que até então nunca tinha separado isso, ver na função do alimento. Conversando um pouco mais cedo com você, você falou também do alimento, alguns alimentos que é bom com relação à saúde mental, outros vocês evitam lá com relação ao atendimento do paciente. Fala um pouco sobre a questão dos alimentos. Assim, a nutrição ela vai atuar como coadjuvante, né, no tratamento. Mas aí, por exemplo, o que a gente estava falando mais cedo sobre a questão do autismo, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que é comprovadamente provado que tem que ser evitados, porque eles podem estar piorando o transtorno. Não quer dizer que se mudar a alimentação, que o autismo vai embora. Não, porque o autismo não tem cura, correto? Correto. Ele tem controle. Então, alguns alimentos estimulantes têm que ser retirados, mas assim, sempre associado ao tratamento com o nutricionista, não é tirar aleatoriamente. Por exemplo, glúten, lactose, os alimentos inflamatórios. Agora tem que tomar cuidado porque a mídia está espalhando, né, que tudo é inflamatório. E aí tem que ver de fato o que é que pode estar causando mal para esse tipo de paciente. Aí voltando para outros transtornos da saúde mental, a gente tem que ver também pacientes com insônia, né? Que a gente tem que estar fazendo um controle melhor dos alimentos que são estimulantes. Então, por exemplo, não estar consumindo cafeína, refrigerante, o álcool, chocolate, gordura à noite, porque vai dificultar a digestão. Então, a gente tem que colocar os alimentos que facilitam melhor o sono, como, por exemplo, aveia, alface, canela, para quem pode, o leite. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, né, para poder estar facilitando a alimentação do paciente que tem transtorno mental.
E até para a própria ansiedade, esses alimentos são terríveis, né? Isso. Então termina que a gente atira em um alvo e acerta vários também. É uma Perfeito. dificuldade que eu tenho na clínica com meus pacientes, é o café, porque culturalmente o brasileiro, Sim. né, é café o tempo todo. Então, meus pacientes, principalmente os ansiosos, que tem tá atrelado ao problema de insônia, não tem pra onde correr. Mas, né, eu vou tomar um cafezinho, aí quer tomar um cafezinho, vou trabalhar, vou tomar um cafezinho aqui, cafezinho o dia inteiro, e à noite, antes de dormir, cafezinho. Não, ainda tem esse que é o café com açúcar e biscoito. É mesmo. Né? Então, assim, vai ter dificuldade para dormir, aí vai ter dificuldade na digestão, aí vai ter aumento de peso, aumento do colesterol. Então, são várias coisas que estão englobadas nisso. Nesse caso, eu tento fazer o desmame, né? Eu digo, vamos fazer um acordo, você toma café até 14, 15 horas, vamos trocar por um chá. Sim. Aí boto o chá mais, que também tem cafeína, mas a gente pode trabalhar na diluição. Então já vai melhorando um pouco. É difícil, mas assim, alguns eu consigo fazer com que tome o café até mais ou menos umas 2 horas. Aí tem uns que falam assim, eu tomo café e durmo bem. Não, você não dorme bem. Você experimentou tomar café, não tomar café e dormir, você vai ver como é que seu sono é melhor. Perfeito. Com relação ao café, como a Mariana falou, a questão da cultura. Sempre tomei Sim. café para dormir. Sempre. Isso é de infância. Tomar café para dormir. Vai dormir o quê? Tomar café. Só que aí eu fui estudar um pouco mais sobre o café. Aí eu vi a necessidade de não tomar café até 2 horas para aumentar a qualidade do sono e render mais no outro dia. Justamente. Aí eu comecei essa parte do desmame, tomar café sem cafeína, fui tirando. Só que no início deu dor de cabeça, aí eu vi que eu realmente estava viciado no café. Aí consegui tirar. Hoje eu tomo café só de manhã ou, tipo, vou treinar. Aí eu tomo café como um estimulante pro treino. Aí bem específico. Então hoje eu consigo e eu vejo a necessidade de tomar o café regular e com intencionalidade. E isso, você ainda pode colocar um pouquinho de canela no seu café pro pré-treino. Isso é. E a cafeína comprovadamente tem tendência a vício, né? Isso é. Sim. Aí no caso da saúde mental, a pessoa que tem alguns transtornos, o café vai dificultar no tratamento dela. Com toda certeza, principalmente transtornos ansiosos, no TDAH, porque café é estimulante, então a pessoa já tem essa tendência, problemas com insônia. Acho que insônia e ansiedade são os que o café mais tem um nível de interferência, não é? Aí vamos pensar assim, toma um medicamento para dormir, que é para acalmar. E nada, você vai tomar um café que vai lhe estimular, essa conta não vai bater. Exato. Não vai bater a conta. Exatamente. Que nesses transtornos, o ideal é que se tranquilize, que se acalme, não estimule, não te deixe mais agitado. Os casos mais difíceis, ainda falando do café, da gente estar assim, tirando de vez, é dos pacientes que têm algum vício em drogas, né? Porque aí termina melhor que eles fiquem tomando café enquanto eles estão no processo de retirada da droga, e aí depois a gente trabalha isso. Então, nesse caso aí, que é o mais difícil de tirar, que é até melhor que ele fique no café para fazer a compensação. Sim. Café, Coca-Cola. É melhor que eles fiquem nesse processo do que eles na droga. Até redução de danos, né? Isso, é redução de danos. Trabalho muito com redução de danos na saúde mental. Bastante. Perfeito. Com relação a Mariana, o tratamento que ser feito, a gente falou da cultura do café. Isso. E isso no futuro, o mal alimentar, pode até comentar, a mal questão alimentar da geração, assim, da nossa cultura, influencia num processo de saúde mental? Com toda certeza. Desde a infância. Com toda certeza. Se por um acaso esse paciente, essas pessoas não tivessem uma alimentação na infância ruim, ele seria um não paciente da clínica? É uma possibilidade, não é dizendo que a alimentação é a causa, mas quando a gente fala assim de transtorno mental, a gente fala de causas multifatoriais. Então tem a predisposição genética. Todo mundo que tem transtorno, em algum nível, tem predisposição genética. Alguns transtornos exigem uma genética maior, como o autismo, que você trabalha autismo, acho que é basicamente 80% genético. Mas também tem os fatores ambientais. E aí, dentro dos fatores ambientais, envolve tudo que é ambiente. Envolve os relacionamentos, envolve a alimentação, envolve, né, se passou por algum trauma, por algum abuso. Então, né? tudo que se trata do ambiente, e daí entra a alimentação. Tanto que um dos pilares do tratamento de qualquer transtorno é a alimentação. Por exemplo, ela falou que trabalha muito com bipolar. O transtorno bipolar, um dos principais pilares do tratamento é manter uma boa alimentação. Se não tiver uma boa alimentação, um bom sono,
É muito difícil que tenha sucesso no tratamento de uma pessoa com transtorno bipolar. Então, assim como pode ser uma das causas, né, dentro daí dos fatores ambientais, também é um dos pilares para tratar. Então, a pessoa que tem uma rotina equilibrada, com alimentação equilibrada, exercício físico, você que é da educação física também é um dos pilares, um sono de qualidade, né, uma vida, né, tentando aí, né, porque a gente sabe que nossa vida é estressante, mas uma vida com menos estresse. São pilares, assim, para um sucesso num tratamento de um transtorno mental. Mas não que a alimentação seja a causa. Mas talvez, por exemplo, né, se a pessoa aí tem uma vida tranquila, tem uma família que trouxe um relacionamento, né, saudável, se relacionou saudável no seu ambiente no geral, e tem a predisposição genética, mas talvez a forma de se alimentar muito ruim seja ali o ambiente que faltava ali para, né, desencadear esse transtorno. Então, mas não é que a alimentação é a causa disso, mas influencia bastante, porque é um dos pontos ali. Sim, você falou aqui também da questão da atividade física. Eu sempre trago o aluno para essa visão também, não só em performance, não só em questão do corpo, mas a questão da mente mesmo, praticar atividade física com essa intenção. Só que eu nunca estudei a fundo a questão psicológica dele, que realmente está melhorando ou não. Tipo assim, eu tenho relatos, eu estou melhorando, para os próprios alunos, estou melhorando, eu consigo focar mais no trabalho, ou dar mais atenção a meus filhos, à família. Só que eu nunca estudei a fundo a questão psicológica do aluno, entendeu? E com relação a isso, você orienta ele a praticar atividade física? Com certeza absoluta, para qualquer pessoa no mundo, falando assim da saúde no geral, não só a saúde mental, exercício é fundamental, é importantíssimo. E se tratando assim de saúde mental, né, já tem comprovação de que fazer exercício, por exemplo, ajuda na liberação, a gente até falou isso da outra vez que eu vi, né, de hormônios do prazer, de dopamina, de serotonina. Então, né, dentro de um transtorno mental, ou até que não tem um transtorno mental mesmo, mas é importantíssimo para a saúde mental. E também até para hábitos saudáveis, né? A saúde nosso corpo é como se fosse uma máquina que está toda interligada. Então, se tem algo, né, no nosso corpo, falando de físico, de organismo físico, que está errado, se tem uma coisinha errada ali, tira uma peça, vai mexer em tudo, inclusive na saúde mental. Então, se a gente não tem a saúde física ok, é muito difícil que a gente também tenha a saúde mental boa. Então, precisa estar, né, falando, a gente como um ser completo, precisa, né, do exercício físico também. E nessa fase de clínica mesmo, de a pessoa estar internado, nessa fase mais aguda, tem algum caso de estar incluindo a atividade física ali, ou espera recuperar um pouco mais com algum outro tratamento para depois incluir a atividade física? A gente tem que avaliar caso a caso, não é? Tem casos que talvez precise dar uma pausa, tem casos que talvez seja muito importante, talvez seja mais urgente. Por exemplo, tem casos que até talvez seja importante, mas não seja possível. Por exemplo, uma pessoa com transtorno depressivo muito grave. É uma pessoa que não vai nem escovar os dentes direitos, dependendo da gravidade. Não vai nem conseguir levantar da cama. Isso. Então, tem uma técnica, né, que é uma técnica comportamental chamada ativação comportamental. E aí se trata de fazer a pessoa, né, ativar comportamentalmente, mas vai ser devagar, vai ser aos poucos. Porque uma pessoa que não está nem levantando da cama, não vai, vou levantar amanhã, vou fazer uma caminhada. Não vai, é impossível. Então vai ter que ser um processo aos poucos, né? Geralmente tem os combinados lá na terapia. Então vamos ver o que você consegue. Tem que ser dentro da realidade daquela pessoa. Então acho que eu consigo amanhã escovar os dentes uma vez no dia. Então, amanhã você vai lá escovar os dentes. Então, o exercício, nesse momento, por mais que seja importante, por mais que trouxesse um resultado maravilhoso, é impraticável, porque foge da realidade e da situação que aquela pessoa está. Mas, aos poucos, vai ser introduzido, né? Vai ter que chegar um momento que ela vai já conseguir escovar os dentes todos os dias. Então, amanhã eu vou forrar uma cama, até chegar na fase do exercício físico. E vai ser colocado, Então, acho que o ideal é avaliar caso a caso, e se naquele momento o exercício vai ser possível, se naquele momento o exercício não vai ser, por exemplo, acredito que uma pessoa que está no nível grande de anorexia,
Não. O exercício físico talvez não seja, depender Não. do nível, talvez não seja Isso. legal, porque a baixa do peso, A né? gente espera ela pelo menos voltar A comer. e aí começa aos poucos, até porque é importante pro ganho de massa magra, Sim. né? E aí depois a gente vai insistir, Mas, mas assim, eu sempre recomendo, na clínica que eu atuo, é protocolo fazer atividade física quando possível. Tanto que os acordos é esse, você faz atividade física e aí, por exemplo, eu libero uma repetição de doce. Entendeu? Então a gente faz esses acordos. É obrigatório fazer a atividade física. Mas é avaliando caso a caso, né? Que Caso uma pessoa que não tá isso, comendo isso, não vai não tem ter condição, forma de fazer não tem exercício. condição. Entendi. E esses casos que, do protocolo até para internados ou os externos? Os externos é mais difícil convencer, a depender do caso, né? Sim. Pra fazer atividade física, mas o internado, sim, tem que fazer. Tanto que lá, nem a piscina pode usar no momento da atividade física. Não pode fazer nada. No máximo, a terapia, ou com o psicólogo, ou com o médico dele de referência. Mas na atividade física não pode fazer nada. Tem que estar voltado para a atividade física. Perfeito. É bom demais fazer atividade física. Bom demais. E com relação à saúde mental, mas não um caso grave, um caso a menos que a pessoa, não sei nem que pode falar de saúde mental, mas o estresse diário. Sim. Como vocês tratam isso com relação à alimentação, com relação à parte clínica? Pronto. Da mesma forma que eu dei esse exemplo da pessoa com depressão, Sim. né, no nível mais grave, que não vai levantar da cama e vai precisar que seja incluído aos poucos. É óbvio que não existe na mesma gravidade esse exemplo que você trouxe, mas você tem que ser colocado dentro da realidade da pessoa e que seja possível, porque não adianta eu indicar para o meu paciente, você vai fazer exercício 5 vezes por semana e ele não vai fazer. Então vai ter que ser aos poucos, de acordo com a possibilidade dele, de acordo com a rotina dele, mas sempre assim é indicado. Sempre não, né? Vão ter casos que não tem essa possibilidade, mas de forma geral, sempre é indicado. E a gente vai organizando mediante a rotina daquela pessoa, mediante a possibilidade. Por exemplo, né, tem pacientes que trabalham o dia inteiro, depois vai para a faculdade ou vai para um curso e às vezes não tem condição. Então vamos lá, o final de semana, fazer uma caminhadinha. A gente vai adequando a realidade e a possibilidade daquela pessoa. Então, né, é sempre o contexto individualizado, é sempre pensar na pessoa, né? Porque cada sujeito é cada sujeito e cada um tem seu perfil mesmo. É verdade. Mas na maioria das vezes é indicado, porque realmente é importante para a saúde. Eu tenho um grupo de corrida e funcional, assessoria esportiva. E lá a gente pega muito aluno. Então, tem alguns alunos que a gente não tem clinicamente. Ele não vem com o exame clínico, eu estou sendo acompanhado por psicólogo, Sim. não. Sempre vem como um aluno. Eu quero praticar atividade física, eu quero emagrecer, eu quero só treinar. Só que a gente consegue ter uma acessibilidade que aquele aluno, mesmo sem ter experiência na área, sem ter, nunca estudei questão psicóloga, só que a gente dá uma acessibilidade e a gente vê que o aluno está precisando de um abraço, de uma conversa, essas coisas. Então a atividade física vai além também do movimental, e o profissional do outro lado tem que estar atento também a essas coisas. Tem Então, que ter sensibilidade, né? Sim. Isso é verdade. E tem até outro lado, assim, do exercício físico que ajuda nessa questão da saúde mental, é de criar relações. Vocês esperavam pensar nisso. Por exemplo, o Lucas tem um grupo de corrida, então tá ali, são as mesmas pessoas, você acaba criando laços. Então isso também é importante. Numa academia, você vai lá e tem outras pessoas, e você conversa e tem relações sociais. Num Pilates da vida tem muita atividade em dupla. No CrossFit, que tá bem, né, em alta o CrossFit. Então, também é importante essa parte de você se relacionar com outras pessoas, ter relações saudáveis. E todo mundo que tá ali, né, com o mesmo objetivo, de certa forma, então um vai incentivando o outro. É bem importante por esse lado também. Né? E acaba que pode encontrar pessoas aí que vão te ajudar de alguma forma, que vão te incentivar. E relações sociais, assim, são importantíssimas para a felicidade no geral, né? Pessoas que são bem relacionadas costumam ser mais felizes. Com certeza. E assim, Lucas, eu sempre indico, né, no caso dos pacientes que, assim, com bulimia, com ansiedade, com compulsão alimentar, porque eles conseguem estar focando aquela atenção que seria para o alimento, para a atividade física. E aí, com a atividade física também, eles conseguem estar dando uma controlada no apetite. Então, a gente tem resultados maravilhosos. Eu tinha antes parceria com a personal. Essa personal também tinha
problemas com a alimentação, então porque ela entendia o lado do paciente. Sim. E aí conseguimos intercalar tudo junto, né? Então, assim, é protocolo meu indicar atividade física para paciente e psicólogo. E quando tem psicólogo, ela fala assim, me dá o contato da sua psicóloga. Pra Porque, se assim, comunicarem, eu né? gosto do trabalho em equipe. Então, eu procuro ver com a psicóloga como é que tá ele, de fato. O que é que eu posso estar falando, mexendo na comida. Porque, às vezes, a gente pode estar achando que tá falando uma coisa banal e na hora aquilo é gatilho Sim. para estar Sim. descompensando o paciente que ela levou meses para poder compensar. É mesmo. A primeira vez que eu descompensei um paciente, eu fiquei me sentindo culpada. Que era um paciente de domicílio, bipolar, e aí ele não emagrecia. E eu falava assim, mas como pode isso? Eu tô aqui toda semana eu ia na casa dele. Tô aqui toda semana, sua esposa faz isso, sua filha faz aquilo, isso depende de você. E você não tá fazendo isso. E eu fui bem dura. Uhum. Como eu sou com os pacientes que não têm transtorno mental. E aí, ele surtou. E aí, como é que eu resolvo isso? Então, eu tive que falar com a equipe. Então, foi aí que eu aprendi a fazer a redução de danos. Eu sei que seu fulaninho não vai emagrecer. Mas eu não quero também que ele engorde, porque ele é diabético, ele é pata-pata, ele é cardiopata. Então, eu não posso piorar a situação dele, eu não posso deixar ele à toa. Mas também não vou ser muito firme para ele, porque para mim, importante é que ele não descompense para ele não tentar o suicídio. Então, vamos deixar a alimentação um pouco em segundo plano e vamos fazer a redução de danos. Então, ainda tem isso. Mas paciente com compulsão alimentar, super indico. Vá lá, ó, tudo que você está focando na comida, vá para atividade física. Agora sim, um profissional que entenda da área. No seu caso, você não estuda a saúde mental, mas eu falo, ó, Lucas, esse paciente é assim, 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 vai assim, assim, assim. Então, assim, meio que eu lhe dou um direcionamento para você também não ficar exigindo muito dele. Sim. E depois ele não vir, assim, a longo prazo virar um vigoréxico, né? Então, ainda tem essas questões que a gente tem que estar avaliando direitinho. É porque tem uma grande distância entre o ideal e entre o possível. A gente volta de novo para isso, né? Para um paciente com transtorno mental, para chegar no ideal é muito mais difícil. Então, às vezes, a gente tem que ir dentro do possível. É. Né? Na anorexia, por exemplo, era uma dificuldade que eu acho que o psicólogo tem, né? De indicar para um nutricionista, por exemplo, que não tem conhecimento como você tem nesses transtornos. Então, a gente tem uma paciente anoréxica que bebe um café. Geralmente eles vão muito pro café, porque da saciedade não engorda. Então, e aí toma uma xícara de café por dia. Vai pra nutricionista e o ideal na nutrição é que se coma de 3 em 3 horas, aqueles alimentos saudáveis. Mas o paciente com anorexia não adianta. Pode passar 10 mil dietas, mas não vai. Então, a nutricionista que tem esse conhecimento sabe que se ela passar de um café para um café e um pão, já é uma vitória gigantesca. Então, acho que é saber manejar, né? Comer uma fruta, paciente com anorexia comer uma fruta, comer um mamão. No dia que minha paciente comeu um morango, eu vibrei de felicidade. Eu vibrei com ela. Quando ela saiu do ovo pro salmão, só falta dar um abraço nela. Que ela não comia, ainda tem assim. Esse pessoal do transtorno, né? Do transtorno do comportamento alimentar, eles acham que sabem muito de nutrição. Então, por exemplo, não vou comer a gema porque engorda. Tá, aí eu vou, você sabia que a gema ela é rica em vitaminas do complexo B, do B12, que vai ajudar nisso. Aí, como eu tenho formação estética, eu vou logo pra estética. Aí eu falo assim, não quero lhe ver feia. Não quero lhe ver com o peso que você não deseja. Eu quero lhe ver bonita. Aí ganhou. Aí quando eu falo isso, eu quero lhe ver bonita. Aí elas vão e fazem assim, com muita conversa, elas fazem o que eu quero. Tinha uma paciente mesmo que, na verdade, eu sou apaixonada por todos os meus pacientes. Mas Importante. Sou mesmo. E aí teve uma que falou assim, eu quero viver, eu quero ficar bonita igual a você. Eu digo, então bora. Vai ter que fazer isso. E hoje eu encontro com ela em show. Ela não é mais minha paciente. Eu encontro com ela em show. Aí ela fala assim, é tão bom lhe ver aqui, ver que você é gente que nem a gente. Ai, é muito bom. Eu fico muito feliz de ver, assim, quando eles têm com controle. Né? Não tem cura, mas tem um controle. Sim. Então eu fico muito feliz de ver eles vivendo também. Eles querem viver, eles conseguem viver. É muito bom. Voltar um pouquinho só a relação do profissional e o aluno. Sim. Que a gente falou um pouco. Lá no grupo mesmo tem eu e mais um professor. Que somos diferentes. Eu sou mais tranquilo, ele é mais agitado. Isso é natural. Aí tanto é que a gente atrai os alunos e a gente consegue, na conversa dos alunos, apesar de ter acessibilidade, tem o seu jeito próprio de ser. Sim.
Então, quando é um aluno que precisa de mais intensidade ali, mais pressão, Já vai encaminha pra pra ele. não é? Quando tem aluno que não gosta de trabalhar na pressão, que de cada um, vem para mim. Aí fica nesse intervalo. Sim, Apesar sim. da acessibilidade, tem um individual de cada um e a gente consegue atrair todos os alunos e ajudar mais pessoas. Isso aí a gente acha interessante lá. E com relação a ser sua aluna, sua paciente queria ser igual a você. Isso é a sua especialidade, né? Sim. No grupo que até foi onde eu surgi a ideia de lançar o podcast, que é lá de São Paulo. Aí a gente tem a ideia de focar em um público. Aí dentro da sua especialidade você focar em um público. Foi daí que também veio a intenção de eu focar no público mãe. Porque não sou mãe, né? Mas tipo, minha mãe passou por cirurgia bariátrica. Então precisou de atividade física para não chegar. Só que não fez. Então já consigo entender esse processo. Minha esposa precisa de atividade física para manter a rotina diária, cuidar de filho. E está bem, está feliz. Então, aí eu já consigo entender. Então, vou focar nesse público. Então, daí eu passei a estudar e ajudar. Então, hoje meu público é esse. Só que eu consigo, como eu já estudei da área, eu ajudo outras pessoas. Mas eu venho focando nesse público, justamente por esse aspecto que você falou. De entender o aluno e ajudar ele a partir do seu conhecimento. Isso é interessante. Essa individualidade, né? Isso, e é muito bom quando a gente realmente entende, não só a nível científico, mas a nível, mas a gente está vivenciando aquilo. A forma como a gente lida com o cliente e paciente é outra. Assim, antes eu tinha uma rotina um pouco mais tranquila. Eu conseguia ter um horário para poder fazer minha atividade física, eu conseguia ter momentos de fazer as minhas refeições, eu trabalhava no hospital, então assim, eu tinha pessoas que poderiam fazer a comida para mim. Hoje não. Hoje, como eu falei, eu atendo à noite, eu atendo aos finais de semana, então minha rotina está muito mais corrida. Então hoje, se um cliente, um paciente fala para mim, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu digo, tá, o que é que você consegue? 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, vamos intensificar. Ao invés de você tomar refrigerante todos os dias, toma água com gás, toma um suco. Ao invés de tomar café com biscoito, leva um ovo, leva alguma coisa que possa estar facilitando o seu dia a dia. Tiro pela minha rotina, eu deixo meu potinho de cuscuz pronto, 5 potinhos. Então de manhã é só botar no cuscuzeiro. Às vezes enjoa, então já mudo para outra coisa, já deixo a raiz, já deixo o sanduíche, já deixo as coisas prontas para poder me facilitar. Então hoje eu entendo realmente quem tem uma rotina apertada, como incluir a atividade e a alimentação saudável. Não é fácil, mas dá para poder fazer. Bom demais. Agora, conte aquele caso que você falou da clínica. Da clínica. As histórias do paciente. A do prato. A parte de resenha. Tá. Quando o paciente está internado, né, a gente tem que fazer algumas restrições. A gente não tá na casa dele, não pode fazer o que quer. Tem regras, né? Porque ele foi para lá, porque ele precisa ter uma rotina. Então, a gente tem os horários, né? O que vai comer e a quantidade. Então, tá. Interna um paciente dependente químico, né? Diabético. E aí, por todas as questões, já é impossível, né? O paciente diabético, ele é um dos pacientes que mais difíceis de tratar, assim, porque eles se tornaram diabéticos também por conta da alimentação. Então, restringir a alimentação dele é um pouco mais complicado. E um paciente que é dependente químico entra numa clínica e aí tira as duas coisas, a comida e a droga, então controlar esse paciente é um pouco mais difícil. Então o paciente, lembra da outra história. O paciente internou e eu digo pra ele, fulaninho, você não pode comer isso porque você é diabético. Ele disse, eu que controlo minhas coisas, eu sei quando eu tô com hiperglicemia, que é quando o açúcar tá alto. Eu sei quando eu tô com hipoglicemia, que é quando o açúcar tá baixo, então eu vou comer o que eu quiser. Eu digo, não, você não vai comer o que você quiser, porque eu sou nutricionista, você vai rasgar meu CRN. Eu só sei fazer isso, não sei fazer outra coisa. Aí ele, se você não me der, eu vou arrumar o prato na sua cara. Eu digo, tá, arrume. Aí ele ficou me olhando. Ele não arrumou, mas ele comeu o que eu quis. Esse eu fiquei com medo. Dessa parte eu fiquei com medo, mas eu fui bem firme com ele. Me ameaçou de várias formas. Hoje é um paciente que eu adoro.
Adoro ele. Eu não tenho mais contato com ele, mas eu tenho informações sobre ele. Eu gosto muito dele. Teve uma outra, paciente bariátrico, recém-internada, e o paciente bariátrico, ele não consegue comer mais as mesmas coisas que ele comia antes. Só que não adianta o paciente bariátrico tratar o estômago e não tratar a cabeça. Porque assim, diminui o estômago. Mas e aí, os impulsos dele? E diminui de um dia para o outro. O processo de emagrecimento, quando é lento, é mais fácil de ser entendido. Mas quando você dorme gordo e acorda tendo que mudar sua mentalidade, deve ser bem difícil, né? Pois é. E assim, não sei o histórico dela, porque ela chegou para mim já depois, né? Já tinha um tempo que ela tinha feito a cirurgia. Só que o paciente bariátrico, ele tem uma condição chamada síndrome de dumping, que é quando ele come muito além do que deveria, o corpo não aguenta e tem algumas reações e que em alguns casos graves pode levar até a morte. Né? E essa paciente queria comer, porque assim, na clínica psiquiátrica, a gente não trabalha com dietas muito restritivas, a gente trabalha com a gastronomia. Né? A gente trabalha com todo tipo de alimento. Aquele alimento que você come em casa é aquele que a gente come lá. É sempre à base de temperos naturais, tudo muito bem preparado, mas não é nada muito restrito, não é da dieta de hospital, comida de hospital, não é comida insossa. Então fizemos um cozido. Só que para os pacientes que estão, os idosos e para os pacientes que estão em dieta, a gente faz o cardápio adaptado. Então o que é esse cozido? É uma carne grelhada, né? Ou então até uma carne cozida sem muita gordura e com os legumes, mas assim, o pirão. Essa paciente casquetou que ela queria uma carne gordurosa que ela viu no prato do paciente. Não era uma carne gordurosa, era um músculo. Músculo, a gordura do músculo é saudável, né? Pra poder comer. Só que no caso dela, nem essa gordura do músculo ela ia conseguir digerir. Dona Fulaninha, a senhora não pode comer, a senhora não pode comer. Resumindo, ela foi e roubou a carne. E nisso ela entalou. Não conseguiu mastigar, engoliu de vez. Não quero engoliu de vez, que eu vi essa paciente tendo síndrome de dumping. Primeira vez na minha vida, eu achei que essa paciente tinha morrido. Porque ela suava. E aí depois ela teve quase uma convulsão e desmaiou. Aí eu digo, meu Deus do céu, agora ela aprende, né? Que ela não vai mais comer isso. Aprendeu? Não. Ela era viciada em dumping. E aí depois pode explicar isso. Ela era viciada em dumping. Então assim, ela tinha compulsão, ela comia, ela gostava daquela sensação de dumping. E ela continuou a comer o que ela queria fora da clínica, né? Porque lá a gente começou a ter uma vigilância maior sobre ela. Ela não comia junto com os outros pacientes, comia separada, para poder a gente estar evitando isso, porque ela podia morrer sob nossos cuidados. Mas viciada em dumping, que eu não sei como é que eles sentem prazer, né? Nisso, né? Só a saúde mental que pode explicar aquela sensação quase de morte, né, que eles têm. Acho que é importante entender o porquê. Todo comportamento tem uma função. Isso. Então, qual é a função desse comportamento? Dela ter esse dumping? O que traz de benefício para ela? Não sei se é alguma atenção que ela tinha. Às vezes ela é uma pessoa que gostava dessa atenção, precisava dessa atenção, não sabia pedir de outra forma, então ela tendo isso, talvez ela ganhava a atenção que ela queria. Mas então, sem saber das consequências, né? Quer dizer, sabendo mais, achando que não ia acontecer. Às vezes é mais forte do que, né? A necessidade de atenção dela talvez fosse mais forte. Então, acho que o ideal era fazer uma análise aí do comportamento dela para saber o porquê ela buscava, né? O que ela estava buscando e ensinar para ela uma forma mais saudável dela conseguir o que ela buscava. Ela conseguir, se for realmente a atenção dela, conseguir essa atenção de uma forma mais saudável, que não precisasse e isso botar a vida dela em risco, né? Talvez seja uma explicação. Essa atenção, comparando com a criança que chora, seria a mesma lógica de chorar para ter atenção. Geralmente o comportamento é pra gente conseguir alguma coisa, pra fugir de alguma coisa. Então, no caso da criança, ela pode chorar ou porque ela quer conseguir uma atenção, ou porque ela tá com alguma coisa ali que ela não quer e precisa fugir, não sabe expressar de outra forma. Então, expressa fazendo choro, uma birra, ou eu quero alguma coisa e ninguém me deu, então eu quero chocolate, ninguém me deu, eu vou chorar. E aí, se a gente reforça, por exemplo, ela tem uma crise de dumping, ela ganha a atenção que ela quer, a tendência é que isso só aumente, porque o comportamento vai aumentando de acordo com a consequência. Então, se a consequência eu conseguir o que eu quero, a tendência é que eu faça cada vez mais. Então, né, por isso o ideal é entender e saber a função e ok, então vamos ensinar você a pedir isso de uma forma mais saudável
E aí a forma mais correta, que não coloque sua vida em risco, que seja mais funcional. Então é importante entender. Minha paciente com anorexia era basicamente quando ela estava em crise, porque ela estava demandando bastante atenção. Ela sempre assim usava muitas joias da família e ela não fumava, mas é o momento que ela mais fumava. Ela começava a emagrecer, ela começava a fumar e usava muitas joias para poder estar chamando a atenção dos familiares. Aí foi dessa crise pior que ela teve, enquanto eu acompanhava ela, que ela chegou a 35 quilos. É um risco altíssimo. Pra chamar atenção. E aí talvez esses familiares precisem ensinar para ela uma forma saudável de ter essa atenção. Ou eles aí, também se cuidarem, né? Sim. E aí perpassa até por um treino de habilidades sociais, uma Isso. terapia, para aprender a se comunicar mais adequadamente, para aprender a pedir atenção. Isso é comum com borderline que a gente está falando, Lucas. O transtorno de personalidade borderline tem muito isso. Porque a principal característica do transtorno é o medo do abandono. Então, imagina aí você vive o tempo todo com medo de ser abandonado e qualquer sinal mínimo. Talvez, por exemplo, a gente está aqui conversando, eu estou olhando para você, supondo aí que Joyce tenha esse transtorno. E eu estou aqui conversando com você, ela pode ser, né, depender da individualidade dela, que ela, se ela tivesse tendência, ela tendência a interpretar isso como ninguém está me dando atenção, todo mundo está me abandonando. Então, tem uma tendência pronto, eu estou sendo abandonada aqui, estão esquecendo de mim, então eu vou chamar a atenção de alguma forma. Então, pode ser que chame de alguma forma que não seja adequada, que não seja funcional. Então, aí eu vou ter um dump, eu vou chorar, eu vou passar mal. É complicado. Agora falando no meu caso, que eu estou estudando sobre mães. Então isso aí me veio duas situações. Tanto uma mãe que começa a engordar depois do filho, que talvez pode cair nesse caso. Ela engorda para chamar a atenção do marido, ou do filho, ou da família, porque normalmente a atenção vai para a criança. Sim. E a mãe fica um pouco de lado. Então pode estar acontecendo isso com a mãe. Aí descontar na comida para engordar, chamar atenção de alguma forma. E também pode estar acontecendo com a criança. De choro, de birra, de bagunça. Pode ser normal ou não. Minha pergunta é com relação ao tratamento ou acompanhamento da família na clínica do psicólogo. Isso é importante desde cedo, desde sempre. Como é que funciona a relação da família com a clínica? De incluir a família na clínica? Sim. Vai depender do caso também, né? Mas de certa forma é importante. Mas no caso sem histórico, sem nada, é bom a família estar sendo acompanhada ou se não, só se tiver alguma necessidade mesmo? De estar conversando com o psicólogo, Você me traz um exemplo para eu entender melhor sua pergunta? Vamos supor, tenho uma filha agora de 5 anos. Sim. Aí a importância da família, de eu, minha esposa, minha filha, tá conversando com a psicóloga para até conversar o que está acontecendo no dia a dia, para ver que está sendo tudo normal, tudo não é, porque querendo ou não é uma mudança de vida. Só era 2 na casa, agora são 3. Então tem algum comportamento de estresse mais no trabalho. Então muitas vezes a gente não sabe o que falar, não sabe como agir. Se a gente vai para uma academia, vamos supor no caso, se chega para mim um pai ou uma mãe contando alguns relatos, eu também não sei, que eu não sou da área. Sim. Então a importância da família estar sendo acompanhada, estar conversando com o psicólogo, ou só quando tiver necessidade mesmo? Pronto, agora eu entendi melhor sua pergunta. E aí a gente, né, de novo, avalia caso a caso. Quando se trata de adulto, isso é um pouco mais complicado. Porque do psicólogo tem a questão do sigilo. Sim. Até com criança também tem a questão do sigilo. Que eu atendo a criança, que eu converso com a criança, eu não posso chegar pro pai e ficar acusando. Sua filha me disse isso. Isso é quebra de sigilo. Mas no caso da criança, por ser um menor, então a gente acaba incluindo mais a família, até porque a criança não tem tanta autonomia. Então tudo depende muito mais da família do que da própria criança. Então a gente acaba incluindo um pouco mais, dando feedbacks por mais vezes. No caso do adulto, a cautela com isso é muito maior. Porque se eu incluo demais a família, pode interferir no meu vínculo com esse paciente. Então, vai depender do caso, vai depender da necessidade, vai depender se o paciente vai querer também. Porque se eu posso conversar, eu posso até ver a necessidade. Eu atendo você, digo, Lucas, eu acho que eu tenho a necessidade aqui de conversar com sua esposa por algum motivo específico. Eu vou ter que estar bem claro esse motivo. Mas Lucas pode me dizer assim, não quero, eu prefiro que não. E eu vou ter que
acatar o que Lucas está me dizendo, porque senão vai me interferir no meu vínculo com ele e eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Mas a gente tem que avaliar a necessidade, se realmente tem essa necessidade de incluir essa família. No meu caso, assim, a minha opinião como profissional, incluir demais, acho que não é tão necessário quando se trata de adulto. É mais a minha relação com o próprio paciente do que com a família. Mas talvez exista uma necessidade, por exemplo, às vezes eu incluo com meus pacientes, né? Tenho pacientes com transtorno depressivo, por exemplo. E o que eu te expliquei, de ativação comportamental. Às vezes a família precisa ter uma ajuda, precisa ter uma participação. A família também precisa entender o que é esse transtorno, do porquê o sujeito que está lá dentro da casa dela, familiar, vai agir de tal forma. Então a gente precisa ter essa comunicação com a família. Mas para isso o paciente vai precisar autorizar. E na maioria das vezes autoriza, sem problema, mas também não tem essa necessidade. Todo mês eu vou ali conversar com seu familiar. Não tem porquê, porque é um adulto, é uma pessoa que responde por si. Então, depende do caso, se vai ajudar de alguma forma, se precisa de ajuda, de interferência dessa família. Por exemplo, né, eu tenho uma paciente adulta que está com suspeita de diagnóstico de TDAH. O TDAH é um diagnóstico que só é TDAH se ele realmente veio da infância. Só que uma pessoa de 20 anos, ela tem mais ou menos 20 e poucos anos, não vai lembrar da infância dela, se ela tinha alguma dificuldade na escola, não vai lembrar. Então, eu preciso conversar com a família dela. Então, quem vai lembrar desses dados escolares são os pais. Então, nesse caso, eu precisei conversar com os pais dela, que vão me dar informações que ela não vai conseguir me dar, porque ela não vai ter essa lembrança de quando ela era criança. Então, tem que avaliar, caso a caso, a necessidade de incluir ou não a família. Mas acho que incluir em excesso no adulto fica meio estranho. Imagina você tá lá atendendo um adulto e todo mês vou conversar com sua mãe, vou conversar com seu pai. Acho que cria-se até uma desconfiança, sabe? Sim. Mas aí no caso de criança precisa incluir mais esses pais. Então, geralmente, eu já atendi criança, então eu dava fazia uma sessão de feedback com os pais. Mensalmente, incluía mais esses pais. Mas no caso do adulto, isso é mais sensível, sabe? Precisa de mais cautela, de incluir mais quando for necessário. Mas no mundo ideal, o ideal seria que todo mundo, né, das famílias fizessem esse acompanhamento. Porque não precisa... Isso. Mas talvez nesse caso aí, acho que tem muita mudança, porque, como você falou, né? Introduzir mais uma pessoa, quando é o primeiro filho, então já é uma pessoa diferente, que você não conhece, não sabe, tá chorando ali, você não sabe o que é que tem, então muda. E a mãe, muitas vezes, na angústia, na ansiedade de não saber o que lidar, então, realmente, ela vai pra comida. Ela deixa de dar um pouco a atenção pra ela, pra dar atenção pro filho. Sim. Eu não tenho esse poder de falar porque eu não sou mãe, mas eu falo com as minhas amigas mães. Vocês precisam lembrar que antes de você ser mãe, você é mulher. Você tem que dar atenção para sua família, para você, para o seu marido, e tem a criança. E não se sinta culpada de você deixar a criança com a sua mãe porque você vai sair, ou de você sair com seus amigos porque você tem que se cuidar também. Acho que tudo é uma questão de conversa, né? Sim. Também. E agora, se é muito extremo, aí já parte para o psicólogo, né? Todas as mulheres, quando elas estão no período pós-parto, elas tendem a ter uma depressão pós-parto ou não? Não. Tem a questão que eu expliquei no início, né? Que tem a predisposição genética, Sim. tem a questão ambiental. Tem gente que vai ter mais predisposição. Por exemplo, se uma pessoa que já tem um transtorno depressivo, já é um sinal de alerta maior, porque pode ser que tenha. Pode ser que não tenha essa predisposição genética e não necessariamente vai ter. Depende muito, né, dessa predisposição, do ambiente, como é que vai ser, da ajuda que vai ter, porque a gente sabe que é uma fase que precisa muito de um apoio, né? Então, acho que varia muito, assim, depende muito do ambiente da pessoa. Interessante, essa questão da maternidade é bem complexa. Né? Ainda mais assim, para uma mãe que já veio de um estilo de vida, de atividade física, Sim. de dieta, aí muitas delas engordam assim, mais do que o previsto, né? Que a gente recomenda que até 10 quilos na gestação seja ideal. Aí engorda muito mais. Aí quando a criança nasce, se não for um parto normal, for um parto cesáreo, também tem outras complicações. E aí ela não volta aquela forma física dela que elas acham que vê na rede social que vai ser a realidade. De fato não é, né? Você tem que ter aquele seu período naquele momento sim, você tem que se dedicar para a criança e é toda uma nova rotina. Então, quando ela vê aquilo tudo dando, entre aspas, errado, saindo como não planejado, isso daí realmente deve ser um baque muito grande para ela. Então, tem que ter realmente aquela rede de apoio para poder estar ajudando, né? E
E assim, os familiares têm que entender, não cobrar, né? E apoiar a mãe. E fora que o nível de responsabilidade deve ser bem alto, né? Eu também não sou mãe, mas né, eu imagino pelas pacientes. Em breve, mas não tão breve. Mas é um aumento de responsabilidade muito grande. É você pensar que antes você só pensava em você. Sim. E agora você pensa em você e a outra vida depende completamente de você. Né? E fora que por mais que algumas pessoas tenham essa consciência que não deixou de ser mulher, mas tanto a própria pessoa tem uma tendência a até esquecer de que ela é uma mulher, que agora ela tem que, né, dar conta da sobrevivência daquele ser, quanto a sociedade no geral, às vezes até esquecem. Vê uma grávida, ninguém lembra mais que ela ali. Tem um relato... Invasão, né? Isso, eu tenho um relato de uma paciente que ela me trouxe assim, eu detesto que pegue na minha barriga. E às vezes as pessoas, são coisas tão pequenas, mas que todo mundo esquece. A gente vê uma grávida com a tendência, ai, que lindo. A gente nem sabe se aquela pessoa se sente confortável pra isso. Então, não, toque, nem todo mundo se sente confortável com toque. Isso, então é um negócio assim tão enraizado que todo mundo acaba fazendo sem perceber. De colocar ali, esquecer que ali existe o ser humano, uma mulher e só se dar conta que tem uma criança. Então, já que é uma criança, eu posso colocar a mão aqui. Então, se para essas coisas pequenas já é invasivo, imagine no dia a dia a cobrança que deve ser em cima da mulher, né? Pois é. É exatamente isso aí, porque a mãe, a mulher se cuida, pode ser vaidosa ou não, independente. Só que quando não tem um filho, a atenção é muito mais para ela, até do homem, do marido, do namorado ali, é para ela. Só que quando vem a criança, muda a atenção de todo mundo, de todo o contexto. Isso. E para a mulher que já tem uma predisposição, para a pessoa que tem uma predisposição já fica mais difícil. Aí, tipo assim, não se cuida, até de fazer unha, maquiagem, uma roupa bonita. Aí vai pro exercício físico que demanda um estresse maior também, sair de casa, fazer atividade física. Então tudo isso vai complicando para a saúde da mãe. Saúde física, saúde mental. Aí justamente que eu tento trazer isso aí. A mãe também tem que se cuidar. Não é nem que pode, é que tem que se cuidar mesmo para ela. Para ela estar bem e aí cuidar do outro, do filho, se cuidar, ficar bem. Então isso é interessante. E a saúde mental dela tem que estar bem. Tem. Sim. Uma amiga minha acabou de ser mãe, né? Tem 3 meses. E ela não... Assim, a gente conversou há pouco mais de um ano e ela disse que ela nunca seria mãe. Sim. Daqui a pouco eu tô vendo na rede social, cheia de fralda, eu digo, como assim? Fulana tá grávida? Ela disse que a melhor coisa da vida dela foi isso. Mas a filha realmente demanda muito tempo. Aí ela postou essa semana uma foto, voltando a cuidar de mim. Aí foi pro salão, fez o cabelo, fez a unha, voltou pra academia. Então, assim, depois de 3 meses... Mas assim, é aquela coisa, né? A gente sabe aquilo que tá na rede social. Sim. Pode ser que ela foi naquele dia, pode ser que não. Mas hoje ela tem despertado pra ela. Então, quer dizer que o negócio tá fluindo bem. Que muitas não deixa mesmo de se cuidar. Chega até esse ponto aí que você falou da mulher tá lá precisando fazer a cirurgia bariátrica e precisando de atenção, de comer a comida ali para chamar atenção para ela. Chega a esse ponto de não conversar também com a família, conversar com o marido, o namorado. Falta de conversa, falta de ter uma especialidade, um especialista próximo, de conversar, contar o que está acontecendo na vida dela, que é muito importante também a parte psicóloga. Pra mim, uma das melhores, não desmerecendo nós, né? Somente eu que sou nutricionista, mas pra mim, psicólogo e professor são 2 profissões, assim, que eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu mesmo. E assim, quando o profissional é bom, quando entende de fato, quando vê quando é possível colocar ou não, quando não. Porque tem alguns profissionais, todas as áreas que cobram além do que deveria. E aí não tem aquela questão da empatia, né? De entender o paciente, ver o que é que o paciente consegue naquele momento, em todos os aspectos, né? Da vida do paciente. Que a gente tá aqui para auxiliar eles. Não para colocar eles mais para baixo, não para poder piorar eles, e sim para poder estar levando mais eles. Falando disso o psicólogo é o principal. Eu vim pensando isso também da questão do equilíbrio da vida, equilíbrio financeiro, equilíbrio da saúde física, mental. Mas se a parte mental não estiver bem, nada vai funcionar. Você pode, por exemplo, eu vou priorizar hoje minha vida financeira. Então vou conversar com minha esposa, conversar com minha filha, vocês vão ficar em casa que eu vou viajar agora, passar 2 anos fora, que eu vou
voltar financeiramente melhor. Então, deixei de lado a família. Posso deixar de lado até a saúde, de não treinar, de comer mal, porque focando ali na parte financeira. Você não pode cuidar bem da saúde física, vou para academia todo dia, vou treinar, vou comer bem, só que a financeira fica de lado. E muitas vezes a família fica de lado. Você não vou pensar só na família, a parte financeira. Só que se a mental não estiver bem, nada vai funcionar. Não tem família, não tem financeira, não tem saúde física, não tem nada. A parte mental é a principal no meu ponto de vista, entendeu? Você falou, a psicóloga é a especialidade mais importante, mas realmente eu acho isso também. Pois é muito importante. Na verdade, eu acho que tá tudo interligado, porque se a gente não estiver bem financeiramente, dificilmente a gente vai estar bem de saúde mental. Acho que tá tudo interligado, acho que um depende do outro. Né? A gente não vai ter saúde mental se a gente não tiver uma relação legal com a nossa família, que é o ambiente que a gente tá. Sim. Enfim, acho que tá tudo interligado. Acho que não é nem a questão de um ser mais importante que o outro. É porque um depende do outro. Então, é equilíbrio mesmo. Precisa estar ali. Acho que é impossível, tá tudo maravilhoso, né? Mas tem que entender o equilíbrio. Mas tem que estar minimamente ali, as coisas legais. Uhum. Agora, teve a questão do prato, Joyce. E Mariana teve algum prato, assim, alguma ameaça? Acho que o ambiente que ela trabalhava era mais propício a essas coisas, no meu mais clínica particular, assim, onde eu tive os casos mais assim, foi quando eu trabalhei com crianças com autismo, né, que era mordida, já levei cuspe na cara, pular assim, na mesa, de crianças levantar o sofá, assim, a depender da gravidade, tem da questão da criação, tem tudo assim, mas com adultos, né, tem uma tendência, tem um caso mais tranquilo, geralmente quando vem da clínica, assim, que eles mesmos procuram, tem uma tendência a ter uma tranquilidade maior. Acho que no caso dela tem muita gente que vai estar ali até contra a própria vontade, de certa forma, não é? Isso. Esse paciente mesmo que dá redução de danos, eu ia contra a vontade dele, eu ia pela família. Tanto que assim, eu chego na casa dele, ele tá acendendo, tá fumando, ele abre a porta, ele vai pra rede, lá ele fica. Aí eu digo, tô aqui ele esperando. Aí eu pego e fico conversando com a cozinheira. Quando ele termina, ele já vem pronto, sabe, na balança, já levanta tudo automático, robotizado, ele faz tudo. Aí agora que eu tô boazinha com ele, aí eu levo um chocolate pra ele diet, levo um bolinho de tapioca que ele gosta, aí ele gosta de comida baiana, aí eu mando ele fazer comida baiana mais leve, aí eu levo pra ele, pra poder conquistar ele, chamar ele pra mim. Mas ele não vai muito com minha cara, não. E aí a gente tá falando tanto da saúde mental dos nossos pacientes, mas até da gente enquanto pessoa, enquanto profissional, se a gente não tiver equilíbrio, se a gente não tiver com a saúde mental ali minimamente, né? Imagina você ter um paciente que ameaça jogar um prato na sua cara, você tem que ter muito controle para entender que seu papel ali é ajudar ele, que aquilo ali não é nem sobre você, é sobre a individualidade dele, o que ele tá passando naquele momento. Então imagina, receber um cuspe na sua cara, Lucas, um paciente fazer isso. Então, se você não tiver esse controle, entender que aquilo ali não é porque ele não gosta de mim, é porque ele não sabe controlar as emoções dele, porque no autismo tem isso, de não saber lidar tanto com as emoções. Então, eu sei que ele cuspiu na minha cara porque ele não sabe lidar com as emoções dele, não é nada sobre mim. Então, se a gente não tiver com a nossa saúde mental em dia também, é a tendência, né? Eu teve um paciente mesmo que a família, a mãe principalmente, tinha muito medo, porque teve uma profissional que ele atendeu, que atendeu a criança, que bateu nele. Então, provavelmente, né, o nível de descontrole não estava preparada para trabalhar com aquele público ali. E se descontrolou a tal ponto de que teve essa atitude de bater na criança. Entendeu? Não soube separar ali que, poxa, a criança não é nada sobre mim, é ela que não sabe lidar com as emoções dela. É a condição do paciente naquele... Então, a importância da gente, como profissional, se cuidar também, de fazer nossa terapia. Com certeza. Né? É importantíssimo quando a gente lida com o público, assim, com vício, com algum tipo de transtorno, porque senão a gente acaba levando tudo para o nosso pessoal e, na maioria das vezes, não é pra gente. É sobre a condição que aquele paciente tá mesmo. E é muito importante a gente cuidar da saúde mental. Eu mesmo cuido. Sim. Sou super fã da minha psicóloga. E aí eu digo a ela, ai de mim se eu não fosse a senhora, porque tem que cuidar. A gente, para poder cuidar do outro, a gente tem que estar bem, né? Como você mesmo falou. Então, até quando eu comecei a trabalhar com saúde mental, eu não fazia terapia. E depois eu fui chamada e você precisa fazer, justamente por isso. Porque eu achava que tudo era problema com Joyce, a nutricionista, e não a condição do paciente.
Então, assim, eu era muito bloqueada no início, como tratar com determinados pacientes. E aí, quando eu voltei pra terapia, né, que foi na adolescência, parei e voltei na fase adulta depois de estar trabalhando com saúde mental. Então, eu vi a importância disso. Então, e assim, mudou muito depois da psicóloga, depois do cachorro. Mudou muito, muito, muito. A forma da gente ver as coisas mudam, assim, claro que nem tudo é mil maravilhas. Só que a gente aprende a lidar com os problemas de uma outra forma. Sim. A gente aprende a ver o lado bom da vida. A gente sabe que a tristeza, para quem eu que não tenho depressão, que a tristeza, eu digo, dura 3 dias. Né? Eu dei o meu prazo. O primeiro dia eu sofro, o segundo eu entendo e o terceiro, vamos ficar bom porque tem um próximo problema pra gente resolver ficar triste. Então me dei isso de 3 dias. Claro que na prática não são 3 dias em si. É a forma que eu encontrei de lidar melhor com a situação. Então vale muito a pena fazer terapia. Eu ensino bastante assim para meus pacientes que as emoções que são desagradáveis de sentir, né? Que a gente fala emoções ruins, mas emoção não é ruim. É desagradável. Gostei. Agora você traz alguma coisa. Então, é desagradável a gente sentir ansiedade, é desagradável a gente sentir tristeza, sentir raiva, mas emoção geralmente tem uma função. Se não fossem as emoções, a gente nem estava aqui enquanto ser humano. Então serve até para nossa própria sobrevivência. Então é importante a gente entender que essas emoções têm uma função, que elas vêm e vão, que são como ondas, assim, ó. A gente tá no mar e vem uma onda, e é uma tristeza que vem a onda, no caso dela, vai e volta. 3 dias, mas que ela vai e volta, ela tá ali pra nos proteger de alguma forma. Então, se eu tô com medo de alguma coisa, é porque eu preciso me mover se eu tô vendo, né, aqui em Salvador, que a gente sabe que muito assalto de 2 homens na moto. Eu vejo 2 homens na moto, fico com medo, ok, meu medo tá me avisando que eu tô em perigo, então eu vou entrar numa loja aqui, se tiver uma loja perto de mim. Da mesma forma, a tristeza. Se eu tô triste é porque alguma coisa me feriu, alguma coisa eu perdi, alguma coisa que eu gosto muito. Então eu preciso chorar, eu preciso me isolar um pouquinho, eu preciso resolver esse problema. Então é para nos mover a resolver aquilo, de alguma forma. E não engolir o choro. Então, tem que chorar mesmo. Não engula o choro, coloque pra fora. A emoção, a gente aprende isso na terapia também, que a emoção não necessariamente é ruim. Ela quer nos comunicar alguma coisa e a gente precisa agir de alguma forma para resolver aquilo. Interessante. Eu não gosto de ficar sozinho. Não gosto. Eu vou pro cinema sozinho, não vou. Vou pro bar sozinho, não vou. Sozinho. Agora, quando eu tô muito triste com alguma coisa, eu gosto de ficar no meu canto. Ninguém mexa comigo, não. Vou pra casa, fico no meu canto. Não quero conversar com ninguém. Não faço terapia. Nunca fiz, já conversei muito com psicólogo, mas não em tratamento. E nesse caso de eu ficar sozinho, isso é ruim? E aí vai depender, tudo meio depende, né? Mas realmente, porque depende. Esse se isolar atrapalha você, interfere? Eu acho que não. Porque eu fico sozinho ali, não quero conversa com ninguém, mas depois tem esse prazo de 3 dias, não que são 3 dias, mas 3 momentos. Deixa as emoções. 3 momentos, mas depois eu tudo bem. Sim, acho que o que tem que ser pensado é justamente isso, né? O problema, se isolar sozinho não necessariamente é um problema, depende o quanto esse se isolar atrapalha. Então, se o se isolar não atrapalha você, ótimo, foi uma forma que você aprendeu a lidar com a sua tristeza, foi se isolando um pouquinho naquele momento, mas se a partir daí, ele começa a atrapalhar a sua vida, aí talvez seja um ponto de alerta, né? Tem um conceito, assim, de psicologia que é chamado de ação oposta. O que é ação oposta? Diante de uma emoção, a gente tende a ter uma ação, algum tipo de ação. Na tristeza, geralmente, é se isolar. Né? Se eu tô com raiva, eu tenho uma tendência a reagir, a brigar de alguma forma. E é uma técnica que a gente ensina para pacientes borderline, por exemplo, que tem uma tendência a ser mais impulsivo, é praticar a ação oposta. Então, qual é o primeiro ponto? Eu tô triste, eu vou me isolar. Ok? A tendência que eu tenho é me isolar. Mas aí a gente tem que se perguntar, esse se isolar me atrapalha? Por exemplo, num paciente depressivo, atrapalha. Bastante. Né? Porque se eu tenho uma depressão, que é uma tristeza muito, muito intensa, e eu me isolo, eu posso ter uma tendência a me afundar nessa depressão, a não querer sair de casa, não querer fazer as coisas, então atrapalha. Então, ok, eu avaliei que isso me atrapalha, então eu vou praticar a ação oposta. A minha ação, que é de se isolar, eu vou praticar o oposto. Ao invés de eu me isolar, eu vou conversar com alguém. Então, se eu tô com raiva, eu tô aqui conversando com o Lucas, e a Lucas falou alguma coisa que eu não gosto, eu fiquei com raiva. Então, eu fiquei com vontade de xingar o Lucas. Vai me atrapalhar? Óbvio que a gente tá aqui no momento que não cabe isso.
Então, qual a minha ação oposta? Em vez de xingar Lucas, eu vou ser mais meiga, ser mais carinhosa. Vou dar um exemplo assim da minha vida. Eu tô imaginando no momento de raiva, querendo voar no pescoço da minha colega. Eu vou dar um exemplo que eu dar um abraço nela. Eu fiz essa semana. Eu sou casada, não no papel, mas eu moro junto com meu namorado. Meu marido, né? Namorado. E aí eu pedi pra ele, eu comprei um remédio na internet e pedi pra ele buscar, porque foi perto de onde ele trabalha. Pedi pra ele buscar lá na farmácia. Entreguei a receita pra ele, porque é um remédio que é ansiolítico, que só pega com receita. E eu tava tentando mudar o laboratório, porque o do outro laboratório que eu tava tomando tava me dando muito sono. Sim. Então eu comprei já tudo certinho na internet. E homens, né, não tem a mania de não ouvir nós mulheres. Eu cheguei de manhã. As orientações. Isso, de manhã a gente tomando café. Eu falei, na farmácia X, o remédio tá, já tá pago. Entreguei a receita pra ele, entreguei meu documento. E aí quando chegou no final do dia, eu tinha um atendimento, então às vezes eu tiro um cochilo, porque eu geralmente atendo mais pra noite. Eu tirei um cochilo, ele foi pegar o remédio. E ele não escutou minhas orientações. Ele foi a outra farmácia, mandou uma mensagem pra mim, é pra pegar em algum lugar que já tá pago ou é pra eu comprar? E eu não respondi, porque eu tava dormindo. Ele foi lá e comprou em outra farmácia, inclusive eu não cancelei essa compra até hoje, eu acabei de lembrar. E aí na hora eu fiquei morta de raiva, porque o excesso de sono tá atrapalhando muito a minha vida. Então é algo que eu tô tentando ainda manejar, resolver. Então ia ser uma tentativa mudando o laboratório do remédio. E na hora me deu uma raiva dele, eu vontade de xingar ele todo. Aí eu falei assim, amor, pelo amor de Deus, quando eu te falar as coisas, presta atenção. Mas a minha vontade de dizer assim, eu sou miserável. Mas eu fiz o quê? A ação oposta. Tive que ir lá e chegar pra ele, amor, por favor, quando eu estiver falando com você, presta atenção no que eu tô falando. Então, eu praticar essa ação oposta evitou um conflito entre a gente. Então imagina, se eu chego e falo, miserável, não sei o quê, você não presta atenção no que eu falo. Ia gerar mais um problema. Então, além do problema que teve ali, né, gerar mais um problema de conflito entre a gente, de briga, e que às vezes pode ser evitado facilmente. Então a gente conversou, resolveu, ele foi lá, conseguiu trocar, pegar de outro laboratório e, né, não geramos um problema mais, resolvemos aquilo ali. Então é basicamente isso, a ação oposta. Essa ação oposta todo mundo deve ficar bem atento. Né? Eu costumo falar assim, ó, não estou boa. Então, por favor, não mexa comigo. Ótimo. Aí tem gente que não entende. Porque assim, é o que a gente aprende na terapia, né? Eu consigo expressar a maior parte das minhas emoções. Nem todas, né? Mas eu consigo. Então, assim, se eu não tô bem e eu sei que eu vou tratar o outro mal, o outro não merece. Porque ele não tem nada a ver com o meu problema. Então, eu aviso. Gente, não tô boa. Não mexe comigo hoje. Aí, minha colega falou assim pra mim. Como assim? Você tá de mau humor, você não tem que descontar nas pessoas. Eu digo, você não entendeu. Eu estou avisando que eu estou de mau humor, que eu não quero conversa para justamente eu não lhe tratar mal. Sim. Depois que eu falei isso, falou que eu sou grossa. Não é que eu seja grossa, as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Então, de você falar que não tá bem, que não quer conversa, fica o outro lá futucando você, depois você é grossa e ninguém gosta, né? Ninguém tá acostumada a ouvir que o povo não tá bem, a expressar as emoções, né? Tá acostumado todo mundo esconder, reprimir. Não é assim. Comum. É bem comum. Não falar o que tá pensando ali. Sim. Eu mesmo tenho dificuldade de falar o que eu penso ali, naquele momento, até para não, no meu pensamento, não falar demais. Mas eu não posso falar tudo que eu penso, não. E pior que eu não falo nada, nem tem que eu penso em nada. Não pode, se deixa perder o réu primário. Mas é bom conversar, é bom falar. Sim, é muito bom a gente expressar o que a gente está sentindo. Assim, e é aquela questão, né? Quando não vai machucar o outro. Sim. Também, né? Pisse. E é o cuidado de não falar nada, porque às vezes o não falar nada também machuca o outro, viu? Porque imagina, vou dar um exemplo. Isso, você. Terapia do silêncio? Exato. Você briga lá com sua esposa provavelmente pode ser, não sei se é o caso dela, mas às vezes ela pode ser uma pessoa que não reage bem a esse silêncio. Aí imagina a cabeça tá lá pensando, por que será que Lucas tá assim? E pensa mil coisas, às vezes isso é muito ruim também. Isso deve ser horrível. Tem que achar um ponto em comum entre vocês dois aí, que seja bom pros dois. Talvez como ela usa aí, eu não quero conversar, tô chateada. Então ela vai entender o que tá acontecendo, não vai ficar cheio de minhoca na cabeça. E depois, quando estiverem no momento, né, tranquilo, os dois conversam. Aí depois, justamente, como assim, termina que a gente convive muito no trabalho, né? Então depois eu falo. Quando eu tô mais tranquila, quem é próximo a mim, eu falo, não tava bem. Se couber eu falar pra elas o motivo, eu falo. Se não, já tô melhor, podemos voltar
Super de bem. E assim, pra mim funciona muito bem. Eu boto meu fone, fico lá no meu mundo, aí talvez se incomode o outro, né? Porque ele falou, não incomoda ele ficar sozinho o período, mas incomode o outro, né? O isolamento. Eu acho que o mais importante é o conversar. Por exemplo, eu tô com a relação conversando com vocês aqui, aí do nada a Mariana dá o estresse dela, fecha. Aí no meu pensamento, fechada, beleza, então não quero mais conversar com você. Também não falo nada, só isolo, não falo nada, então pode conversar aqui. Só que quando ela voltar, eu não entendo o lado Porque dela, ela tá de tipo, chateada, né? você tá chateado naquele momento, mas não me falou nada, também isolo, não quero conversar não. Aí eu já fico chateada com ela por causa daquele momento. Então isso acontece muito. Ruim mesmo é não conversar. Sim, se ela falar, ó, esse momento não, tô chateada por qualquer motivo, não quero falar agora, beleza, massa. Depois, Pô, quando ó, estiver bem, a gente voltei. conversa. Tô Se melhor. todo mundo trabalhasse assim, ia ser muito mais tranquilo, isso vale pra tudo, né? Aí, Sim, por exemplo, sim. eu passo o paciente, ele não gosta, não faz, não volta, eu fico pensando, e aí? O problema foi comigo? Foi com ele, eu fico sem saber. Sim. Então, eu dou a liberdade dele falar assim, ele disse, olha, o plano a gente vai construir junto. Então, eu tô botando aqui no que a gente conversou. Se pra você não ficou legal, me fale. Fala. Meu telefone tá disponível sempre. Às vezes eu não posso atender porque eu tô dirigindo, fazendo outras coisas, mas deixa mensagem que quando eu puder eu respondo. Se não ficar legal, a gente ajusta. E eu não tenho problema nenhum. Agora, os melhores são os bipolares. Quando estão em mania, que vão pra consulta. Eles querem tudo de uma vez. Eles querem... Aí fazem 1000 atividades físicas. Aí tem um mês que fazia musculação, hidroginástica, dança e natação. Mas Muita assim, coisa. não todos os dias, né? Mas assim, tava aquilo tudo de atividade. Ainda queria dieta, queria muita coisa ao mesmo tempo. E no final não conseguiu fazer nada. Né? Então assim, eu fui ajustando várias vezes. Essa daí eu não sabia que tava em mania. Porque a psiquiatra não falou que ela tava em mania. E eu tô lá mudando. Chega um momento que eu não conseguia mais mudar. Aí eu fui pra ela, eu digo, doutora, me ajude. Não tem mais o que eu faça pra fulano conseguir fazer Tá dieta. desfeita. Aí vai que ela me falou, tá em mania. Tem que Aí eu conversar. entendi. Quando tá em mania, eles estão muito acelerados. Sim. Né? E eles não conseguem meio que se organizar. Aí entra o psicólogo, o TO, o psiquiatra pra poder estar organizando a rotina deles. Perfeito. Mariana, faltou perguntar alguma coisa a você hoje? Eu acho que ficou bem satisfeito que a gente conversou aqui. Acho que foi uma conversa bem legal, bem produtiva. Acho que pra finalizar, acho que eu colocaria, a gente falou tanto de saúde mental, mas não falou assim, o que seria a saúde mental, né? Que a gente falou muito de transtorno, de doença. E aí tende a pensar assim que saúde é não ter doença. Né? Saúde mental é a gente não ter nenhum transtorno mental. E não necessariamente, acho que eu colocaria assim que saúde mental é a gente conseguir funcionar a ponto de conseguir resolver os nossos problemas, a gente ser funcional. Tem até, né, tem um DSM, que é o livro do... É como se fosse o CID, que tem lá o CID, característica de todas as doenças. O DSM é o CID dos transtornos mentais. E a principal característica, uma das principais características para dizer que você tenha um transtorno mental é que aquele transtorno afete a sua funcionalidade, atrapalhe a sua vida. É o que a gente estava conversando aqui antes das câmeras serem ligadas, que atrapalha a sua vida. Então, acho que ter saúde mental é você ser funcional. Então, a gente pode ter uma pessoa com transtorno mental, mas que tenha saúde mental porque já foi tratada, porque já sabe ser funcional apesar daquele transtorno. Então, é entender que problemas vêm e vão e a gente precisa resolver, né? Ter essa capacidade de resolver esse problema. Então, não necessariamente é não ter doença, mas é saber lidar, é saber ser funcional, apesar do transtorno, apesar da doença. Eu Perfeito. encerro assim. E você, Joyce, voltou a perguntar alguma coisa? Não, a gente poderia fazer um outro, né? Novamente, eu gostei. também. Foi bom Foi bem demais. legal, foi Se bem- encaixou bastante, né? bastante, bem interativa, assim, e cada vez mais que eu converso com profissionais da área, eu vejo que a gente tem muita coisa a agregar um ao outro, né? Assim, quando ela falou mesmo da questão da alimentação, se a gente tiver uma alimentação direitinha, sem muitos excessos, dá pra gente prevenir algumas coisas, dá pra retardar algumas coisas. Então, a gente tem que tentar manter tudo em equilíbrio, né? E pela nossa interação aqui nós três, a gente viu que as três profissões, elas trabalham juntas Sim. em equilíbrio em prol do paciente, em prol do querer bem.
o paciente, né? Então, assim, foi bem legal. Gostei. A gente pode ter um bloco 2, 3, 4. Bom demais. Foi bem legal. Obrigada, viu, Lucas? Obrigada, Mari. Obrigada também, viu, Joyce? Pronto, também quero agradecer a vocês duas pela essa conversa. Sei que vai ajudar muita gente. Já me ajudou, pode ter certeza, e vai ajudar muita gente. É bom ter essa conversa, é bom estar com profissionais bons, qualificados, e é bom também levar para mais pessoas. Então vocês de casa aí já sigam ela vai falar rapidinho o Instagram delas. Já sigam ela, sigam o podcast, mande para mais pessoas, fique à vontade aí, comente e só isso mesmo, fique esperando o próximo. Qual é o seu Instagram mesmo para as pessoas seguir? Onde é que lhe acham? No Instagram, nutri.joyce com y.souza com z, @nutri.joyce.souza. E você, Mariana? E o meu Instagram é Mariana Cone, Cone com I no final, não é Cone com E, não. É Mariana Cone PC. Lá também tem meu contato de WhatsApp, para quem quiser ir marcar consulta, conversar. Então, só ir lá, @Mariana Cone PC. Já vou seguir quando sair daqui. Muito bom, muito obrigado e até mais. Até.